Livro de Atos, capítulo 10. Livro de Atos, capítulo 10. Eu já disse para vocês e repito, a minha esposa ela me cobra sermões. Ela disse: Eu quero uma mensagem boa como primeira mensagem do ano no café. Agora o nosso sobrinho Moab está morando aqui também conosco. Foi ele que estava dedilhando aqui o violão ao fundo. Ele também está me cobrando. Então ele disse: Eu também quero uma mensagem boa como primeira mensagem do café no ano. Então vocês já viram que eu sou bastante cobrado aqui para trazer um bom sermão, uma boa mensagem. Pensei muito sobre isso e eu confesso para vocês que considerei bastante trazer aquele tipo de mensagem é, que deseja um monte de coisas boas para todo mundo, que declara alguma mensagem profética no sentido próprio do termo, e não seja essa mensagem que eu vou compartilhar com vocês, essa conversa, essa reflexão. Mas por vários motivos, especialmente porque eu estou falando a partir de um lugar específico, como pastor do café, e de alguma maneira representa um pouquinho, ou se não, de uma maneira bastante expressiva, aquilo que o café pensa. Então, por isso que eu vou compartilhar a mensagem que vou compartilhar hoje com vocês. Atos capítulo 10, versículos do 44 ao 48. Atos capítulo 10, versículos do 44 ao 48. Diz assim a palavra de Deus. Enquanto Pedro ainda falava, o Espírito Santo desceu sobre todos que ouviam a mensagem. Os discípulos judeus que acompanhavam Pedro, o apóstolo, ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo também fosse derramado sobre os gentios, pois os ouviram falar em outras línguas e louvar a Deus. Perguntou Pedro: Pode alguém se opor àqueles a que eles sejam batizados agora, eles que, como nós, também receberam o Espírito Santo? Repito, perguntou Pedro: Pode alguém se opor a que eles sejam batizados agora, eles que, como nós, receberam o Espírito Santo? Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Depois pediram que Pedro, o apóstolo, ficasse com eles alguns dias. O livro de Atos, também chamado de Atos dos Apóstolos, ou para alguns estudiosos, Atos do Espírito Santo a partir dos apóstolos, vai contando para nós o que aconteceu após a ascensão de Jesus aos céus, uma vez que ele tinha nascido entre nós, ele tabernaculou, Deus encarnou, Deus se fez presente a partir de Jesus, Deus esteve entre nós, cumpriu a sua missão, a sua obra, seu sacrifício, ressuscitou e após ressuscitar, ainda passou 40 dias fazendo algumas aparições. No início, de forma bastante assustadora, porque simplesmente a perseguição cresceu bastante, especialmente em relação aos discípulos de Jesus, e eles viviam trancados em casas em Jerusalém, com medo de sofrerem perseguição do Império Romano, e de repente Jesus aparecia tipo um samurai na sala da casa, sem passar por porta, simplesmente surgia do nada e os discípulos ficavam atormentados quando Jesus aparecia e dizia: Paz seja convosco. E a partir dali, Jesus reforçou instruções que havia dado aos discípulos antes do seu sacrifício, da sua morte, e aí
a partir dessa experiência, os discípulos foram se recordando de todos os ensinamentos que Jesus tinha apresentado para eles em vida. E, no início, houve essa perseguição importante, né, contra a igreja primitiva, à medida também que essa igreja iria crescendo de forma intensa. Porém, depois de um certo tempo, houve uma fase chamada fase de paz, ou tempo de paz. Com isso, os apóstolos que antes estavam em Jerusalém, assustados, cheios do Espírito Santo, a partir da experiência de Atos capítulo 2, eles começaram a percorrer várias cidades para a proclamação da mensagem de Jesus e também para visitarem os cristãos a fim de fortalecê-los em cada cidade por onde passavam. E esse deslocamento geográfico, isto é, esse movimento de saída dos discípulos da cidade de Jerusalém para outras cidades, trouxe para eles, os discípulos, os apóstolos, novos desafios quanto ao alcance do evangelho. Então, uma coisa era o anúncio da mensagem de Jesus em Jerusalém, de uma forma majoritária para os judeus cristãos ou para os judeus que estavam em processo de conversão. Um outro movimento diferente foi acessar outras pessoas, outras culturas e outras etnias em cidades no entorno. E Pedro, então, é uma figura importante no livro de Atos. Porque antes da gente chegar nesse capítulo 10, Pedro tinha vivido duas experiências bastante importantes de milagres. Pedro tinha, por meio da ação do Espírito Santo, sido um agente na cura de Enéas, que foi um paralítico que estava ali paralítico há 8 anos. E em outra situação, ele chegou, estava ocorrendo o velório de Dorcas, uma mulher serva de Deus, temente a Deus, que fazia bastante trabalho social, costurava para vestir os pobres. Essa mulher tinha morrido, estava todo mundo sofrendo. As amigas dela, as viúvas e aquelas pessoas de oração, aqueles cristãos que eram servidos e abençoados através de Dorcas, estavam bastante tristes. E Pedro, então, por meio da ação do Espírito Santo, ressuscita aquela mulher. Então, Pedro está super empolgado, depois da cura de um paralítico e da ressurreição de uma morta. E ele foi ficar ali por um tempo na cidade de Jope, na casa de Simão, o curtidor, que era um homem que trabalhava transformando pele de animais em couro. Mas aí acontecem duas visões importantes que vão transformar a experiência de espiritualidade do apóstolo Pedro e também a experiência de espiritualidade de um homem chamado Cornélio. Quem era Cornélio? Atos capítulo 10, versículos do 1 ao 5, diz assim a palavra de Deus. Morava em Cesareia um oficial do exército romano chamado Cornélio, capitão do regimento italiano. Era um homem devoto e temente a Deus, como era também toda a sua família. Ele dava aos pobres esmolas generosas e sempre orava a Deus. Certa tarde, por volta das 3 horas, enquanto ele orava, ele teve uma visão na qual viu um anjo de Deus vir em sua direção e dizer: Cornélio. E temeroso, Cornélio olhou fixamente para o anjo e perguntou: o que é, Senhor? Meu Deus, o que aconteceu? Estou orando e me aparece essa visão, me aparece esse anjo. O que é, Senhor? Meu Deus, eu fiz alguma coisa? E o anjo respondeu: as suas orações e esmolas subiram até Deus, e ele os guarda na memória. Olha que experiência fantástica. As suas orações, as orações, às vezes que você para falar com Deus, as suas orações foram ouvidas. E as suas esmolas, todo o ato, toda atividade que você faz em generosidade, tudo isso subiu até Deus, e Deus manda te dizer que ele guarda isso na memória. Agora envia alguns homens a Jope, a cidade onde Pedro estava, e manda buscar
Simão, também chamado Pedro. Quem era o Cornélio? Cornélio era um gentil, isto é, ele não era judeu, ele não fazia parte da religião judaica e também não era da etnia, não era da raça dos judeus. E era um gentil que tinha sede de Deus. E gentil, nesse primeiro século, significa que ele admirava a postura ética, o comportamento dos judeus, porém ele não tinha interesse na circuncisão, que era o que marcava a iniciação de alguém que se tornava um prosélito, alguém que se submetia à religião e à fé judaicas. Então, por isso, ele era um judeu. Faltava a Cornélio, no entanto, a mensagem de Jesus, os ensinamentos do Filho de Deus. A gente pode dizer que faltava para esse gentil temente a Deus, esse homem de orações, esse homem de atos de generosidade, a atualização da fé veterotestamentária. Quer dizer, ele tinha uma ligação importante com as leis mosaicas, com a tradição judaica, sem formalmente se vincular ao judaísmo, mas ele tinha experiências que excediam os hábitos judaicos e, ao mesmo tempo, não havia consolidação da sua fé. Isso fica provado porque lá adiante no texto, quando o apóstolo Pedro chega até a casa dele, capítulo 10 de Atos, versículos 25 e 26, afirma assim as escrituras, ou afirmam as escrituras. Quando Pedro chegou à casa, Cornélio veio ao seu encontro e prostrou-se diante dele, adorando. Então você percebeu que o Cornélio ele não tinha muito fundamento quanto à fé dele. Ele se prostrou diante de Pedro como se Pedro fosse digno de ser adorado. Mas Pedro o levantou e disse: fique de pé, eu sou apenas um homem como vocês. Ele tinha fé, porém faltava-lhe fundamento dos apóstolos, isto é, a palavra de Deus, essa revelação de que Cristo é o Quírios de Deus, é o Senhor dos senhores, é o Senhor da vida e é o Senhor da morte. Ele precisava do Evangelho de Jesus, ele precisava da boa notícia. Nesses termos, a gente pode dizer que Cornélio precisava se converter a Jesus, e essa é uma conversão importante. O nosso coração precisa se converter a Deus. Nosso amigo Brega, Carlos Bregantin, ele costuma dizer que fazer o mal, a gente, ser humano, consegue fazer isso naturalmente. Amar que é o difícil, ser transformado que é o difícil, ter um coração parecido com o coração de Jesus que é o difícil. Então, por isso a gente precisa da experiência da conversão. Por isso a gente precisa converter o nosso coração todos os dias à cruz de Jesus. Por isso a gente precisa converter o nosso coração à experiência de uma espiritualidade saudável. Então, essa foi a visão que o Cornélio teve. Mas Pedro também teve uma visão enquanto estava na cidade de Jope. Leio aqui Atos capítulo 10, versículos do 9 ao 17. No dia seguinte, a visão que o Cornélio havia tido na cidade de Cesareia. No dia seguinte, quando os mensageiros de Cornélio se aproximavam da cidade de Jope, Pedro subiu ao terraço para orar. Por volta do meio-dia. Os judeus tinham o hábito de orar às 9 da manhã, ao meio-dia e às 15 horas. Perceba que no dia anterior, Cornélio orava às 15 horas. No dia seguinte, Pedro orou ao meio-dia. E diz o texto que Pedro estava com fome. Bateu assim a fome mesmo nele. Enquanto a refeição era preparada, ele entrou em êxtase. Ele estava numa espécie de primeiro andar, na laje da casa. E nesse momento que ele orava, teve fome, estava ali na laje da casa, ele viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol ser baixado por suas 4 pontas. Então pensem na imagem de um lençol baixado por 4 pontas.
No lençol havia toda espécie de animais, répteis e aves. Lembrando que muitos desses animais, comê-los era proibido pela lei judaica. Deus mostrou esse lençol a Pedro, sustentado a partir das suas 4 pontas, quase que uma rede, e dentro desse lençol toda espécie de animais, répteis e aves. Então uma voz lhe disse: levante-se, Pedro, mate e coma. De modo nenhum, Senhor, respondeu Pedro. Jamais comi coisa alguma que fosse considerada impura e imprópria. Mas a voz falou novamente: não chame de impuro o que Deus purificou. A mesma visão se repetiu 3 vezes. Pedro era um cara de 3 vezes. Ele negou Jesus 3 vezes. Quando Jesus apareceu ressuscitado para ele na praia, Jesus perguntou se ele amava a ele, Jesus, por 3 vezes. E nesse momento, quando Deus dá a visão para ele desses animais puros e impuros, todos juntos, precisa repetir essa visão 3 vezes. Então, subitamente, o lençol foi recolhido ao céu. Pedro ficou perplexo, pensando em qual seria o significado da visão, e nesse momento, os homens que Cornélio tinha enviado encontraram a casa de Simão. Pedro, apóstolo de Jesus, ele foi ensinado pelo próprio mestre. Ele recebeu, como os outros apóstolos, os outros discípulos, a mensagem diretamente da boca do Deus Emanuel, do Deus presente aqui, Jesus, o Salvador do mundo. Como a maioria dos apóstolos, apesar de ter sido testemunha ocular da vida, obra, sacrifício e ressurreição de Jesus, ele ainda tinha dificuldades de entender ou aceitar o alcance da mensagem de Jesus. O Evangelho para Todos sempre foi um desafio para a igreja, desde a sua formação. A igreja de Jesus, e antes disso o próprio movimento judaico, na sua relação com Yahvé, tinham de uma forma muito cristalizada a ideia e a expectativa de que o Messias era exclusivamente para os judeus. E a primeira igreja também nasceu dessa expectativa de que as promessas de Jesus, esse naquele momento ressuscitado, tinha a ver com os judeus e não com todos os povos. As cenas deste capítulo 10 de Atos mostram isso de forma inquestionável. Jesus estava apenas para um povo, para os judeus. Assim acreditavam os discípulos e os apóstolos. Era muito difícil para ele, Pedro, incluir no seu discurso a universalidade da mensagem do Cristo. Pedro também, podemos afirmar isso, precisava de mudança, ele precisava de uma conversão. Se de um lado Cornélio precisava se converter à mensagem de Jesus e receber na sua fé a consolidação do fundamento dos apóstolos, Pedro precisava da conversão à universalidade do evangelho. Então, podemos dizer que aqui há 2 pessoas e 2 histórias, 2 experiências de conversão. Essas visões que tanto Pedro quanto Cornélio tiveram eram muito comum e são ainda muito comum na experiência de espiritualidade de muitos cristãos, homens e mulheres, porque essas visões oferecem direção divina e mostram sempre aos trabalhadores cristãos, aos missionários, aos homens e mulheres de Deus, como estes devem realizar a grande comissão. Pedro, que já havia naquele momento dito sim para a cura de um homem, Enéas, e para a ressurreição de uma mulher, Dorcas, agora precisava dizer sim para vencer os seus próprios preconceitos religiosos e a sua discriminação racial, que limitavam a proclamação da mensagem de Jesus, que é, desde o início, e continua sendo uma mensagem de salvação para todos e todas. É a história de 2 conversões. E aí eu fico pensando, se nós,
nós, hoje, no século XXI, a partir da cidade de São Paulo, aqui no Brasil, ou você que nos acompanha também de outros estados ou cidades, será que estamos abertos para esse tipo de transformação? Será que o Evangelho de Jesus, para nós, ele é mais importante do que os nossos dogmas, as nossas regras, as nossas doutrinas fixadas? Cabe a todos e a todas, em nossa espiritualidade, algum tipo de transformação que exceda a experiência da conversão a Jesus e da experiência com Cristo, que se limite a uma dinâmica de religiosidade. No Brasil, hoje, há uma crescente entre os evangélicos de um modelo de fé exclusivista, egoísta e doentia. Né? Deus meu, é muito comum a gente ouvir nas orações e nas músicas evangélicas: sou filho do rei, nada me atingirá, a Covid não vai me pegar. Há muita gente que não tomam as medidas sanitárias necessárias de cuidado, de autocuidado, de cuidado com seus, não usam máscara, não usam álcool em gel, não admitem o distanciamento social, porque dizem que, como são filhos e filhas do rei, a Covid não vai atingi-los. Inclusive, há cantoras e cantores que morreram nesse período sustentando essa imbecilidade, essa, desculpe o termo, burrice, em nome de uma fé que é uma fé distante da realidade, é uma fé que aliena as pessoas. E nessa história de que Deus vai me honrar, que eu sou cabeça e não cauda, enfim, são várias afirmações e modelos de espiritualidade de quem não se aproximou da humanidade de Deus em Jesus, que é uma expressão para nós do mestre servo, do Deus homem, do bebê Deus. Uma espiritualidade saudável necessariamente deve nos conduzir para uma conversão à divindade de Deus e, ao mesmo tempo, para uma conversão à humanidade de Deus. E nós ficamos aqui numa insistência, especialmente no meio evangélico brasileiro, e a gente fica tentando empurrar as nossas verdades absolutas, definitivas, aos diferentes, e não aceitamos, como o apóstolo Pedro, sermos transformados pela presença de Deus que há neles. O apóstolo Pedro, após receber essa visão, o Espírito Santo disse para ele: olha, imediatamente após a visão, vão chegar alguns homens aí, eles vão te convidar para ir com eles, podem ir com eles. Assim, quando aqueles homens chegaram na casa de Simão, o curtidor, o cara que trabalhava com couro, bateram lá e disseram: está entre vocês um Simão chamado Pedro? E Pedro já interviu e falou: sou eu, o que vocês querem? Aconteceu isso, nosso senhor, nosso chefe, Cornélio, que é um capitão centurião romano, que é líder de uma guarda de 100 homens, que é uma figura importante no regimento italiano, numa cidade importante que é Cesareia, que foi construída em homenagem ao imperador romano, os Césares, e ele recebeu uma visão de Deus, e nessa visão o anjo apareceu e disse para ele que ele deveria nos encaminhar aqui a Jope, essa cidade perto do mar, e levar o Senhor conosco, porque o Senhor tem uma mensagem para nós e é isso que viemos. E Pedro falou: olha, é um caminho de um dia, vamos descansar, bater uma comida, eu estou com fome, e amanhã a gente segue para Cesareia. Assim aconteceu, o apóstolo Pedro foi no dia seguinte, chegou a Cesareia, e quando chegou lá, o Cornélio estava tão empolgado que ele reuniu a família inteira, a casa inteira, os funcionários, os soldados, os amigos, tinha uma igreja reunida, a multidão ali cheia de expectativa, e quando Pedro chegou ali, Pedro foi tendo experiências bastante interessantes, e diz o texto em Atos capítulo 10, versículo 28, ao chegar na casa de Cornélio, Pedro lhes disse:
vocês sabem que nossas leis judaicas, proíbem que um judeu entre num lar gentil, como este que eu estou agora, ou se associe com gentios. No entanto, Deus me mostrou que não devo mais considerar ninguém impuro ou impróprio. Olha que experiência maravilhosa do apóstolo Pedro. Deus me mostrou que eu devo abrir mão dos meus preconceitos, que eu devo abrir mão das minhas intolerâncias, que eu devo abrir mão do meu racismo. Deus me mostrou que ele não tem exclusividade com ninguém. Deus me mostrou que eu não devo considerar manchado, impuro e distante aqueles que ele ou a quem ele já deu pureza. Que eu não devo considerar impróprio ou impróprias situações nas quais ele já está entre e com aqueles que de repente eu não aceitava e eu excluía das minhas relações. O que Deus está ensinando através dessa experiência para o apóstolo Pedro é de que ele é um Deus para todos e todas. O que Deus está ensinando para o apóstolo Pedro é que a espiritualidade ela deve ser atravessada pela realidade imediata, pelas relações sociais. A espiritualidade ela deve ser uma espiritualidade inclusiva. A espiritualidade deve ser uma espiritualidade na qual ninguém está sobre ninguém. Não há alguém sobre alguns. Há todos para todos. Há uma mensagem de vida para todos. Há um evangelho de esperança para todos. E enquanto Pedro anunciava a mensagem de esperança para todos ali que o ouviam na casa de Cornélio, o Espírito Santo veio sobre todos que estavam na casa. E diz o texto que enquanto o apóstolo Pedro ainda falava, todos que o ouviam foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar novas línguas. E quando Pedro viu isso, aqueles cristãos que o acompanhavam, que estavam com Pedro naquela missão, se surpreenderam, porque disseram: como assim o Espírito Santo veio sobre eles? E o Pedro disse: o que eu faço se Deus já está neles? Olha que espetacular. O que eu vou fazer agora se Deus já está neles, já está nos gentios? E ele mesmo responde: vou batizá-los, disse Pedro na casa de Cornélio. O que eu faço se Deus já está neles? O que a gente faz quando Deus já está naqueles a respeito de quem nós tínhamos excluído da fé, excluído dos nossos modelos religiosos? O que a gente faz quando conseguirmos admitir que Deus já estava neles? O que a gente faz ao perceber que não há exclusividade em Deus, mas que há comunhão, há graça para todos, há perdão para todos, há reconciliação para todos? O que a gente faz ao admitir que o Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo e que esse mundo inclui todos e todas? O que a gente faz ao perceber que não são os nossos dogmas exclusivistas, que não são as nossas verdades cristalizadas que levam as pessoas a Deus, que é o poder do Espírito Santo, que o Espírito do Cristo ressuscitado, que quer salvar todos e a todas, não está restrito às nossas caixinhas, aos nossos conceitos fundamentalistas? O que a gente faz? O que a gente faz quando, ao reconhecer que estamos em movimentação de conversão a Deus, nós precisamos também fazer uma movimentação de conversão
a universalidade do Evangelho. Quando nós precisamos também reconhecer que há um movimento necessário de direcionamento ao amor de Deus que excede todas as nossas verdades, todas as nossas opiniões. A questão principal dessa história não é tanto a conversão de Cornélio, um centurião romano, um chefe do regimento italiano em Cesareia, considerado um grande evento, a conversão do primeiro gentil importante no Novo Testamento. A questão principal não é essa, mas a questão principal nesse momento é a conversão do apóstolo Pedro. É Pedro, o apóstolo, o grande apóstolo, sobre quem, ou sobre o qual a igreja seria edificada, foi ele, através da ação poderosa do Espírito Santo, dessa visão que ele recebera de Deus, ele ter a disposição de dizer: eu errei, não tem impureza. Foi isso que Deus estava dizendo para ele naquela visão. Mas, Senhor, jamais eu comi alguma coisa impura. Senhor, o Antigo Testamento diz que répteis e aves, alguns deles são impuros. Como que o Senhor mistura nessa visão pureza e impureza? Como que o Senhor mistura nessa visão o que pode e o que não pode? E na visão, o Senhor Jesus diz para ele: não considere impuro aquilo que eu santifiquei, aquilo que eu tornei puro. Não há impureza diante de Deus. Não há excluídos no Evangelho de Jesus. Não há rejeitados no plano da universalidade de Deus. Deus é para todos e todas. Mas, Senhor, eu não admito que algumas pessoas estejam salvas. Problema seu. O Evangelho continua sendo essa mensagem que torna todos iguais diante de Deus. Em Jesus, não há homem, mulher, grego, gentil, judeu. Não há servo, senhor. Não há melhor, pior. Todos, na aliança com Jesus, são um. Tomara que, nesse ano, a experiência da universalidade do Evangelho nos mova. Insisto, eu poderia começar o ano aqui declarando um monte de conquistas para todos vocês. E eu desejo isso mesmo. Muita saúde, muito shalom de Deus, muita prosperidade. Porém, eu fiz uma escolha consciente de iniciar as nossas celebrações a partir dessa transmissão online via Facebook e Instagram do café, desejando para mim, para vocês, para todos nós, conversão à universalidade do Evangelho. Conversão à tolerância que suporta. Conversão à humanidade de Jesus. Conversão à humildade. Conversão à escuta não impositiva e preconceituosa. Conversão à sensibilidade a respeito da realidade que nos cerca. Não alienação, não espiritualidade eu em Deus, mas uma espiritualidade que atravessa todas as minhas relações. Conversão à irmandade, à fraternidade. Capítulo 17 do Evangelho de João, enquanto orava pelos discípulos e fazia uma oração junto com uma espécie de previsão do futuro, Jesus disse: olha, eu peço muito ao Pai que vocês sejam um, porque se vocês forem um, se vocês conseguirem, nas diferenças, encontrarem unidade, o mundo vai saber que eu fui enviado de Deus. O Evangelho vai se expandir. O reino de Deus vai crescer, vai se alastrar na existência, na história da humanidade, porque vocês encontraram unidade. Tomara que o Espírito Santo converta o nosso coração
a esse amor escandaloso de Jesus, a esse amor que não rejeita ninguém. Tomara que o Espírito Santo nos mobilize nesse ano de tal forma que a gente tenha disposição de rever alguns conceitos, a gente tenha disposição de rever algumas experiências a partir das quais a gente magoou muita gente bacana, a gente excluiu muita gente a quem Deus ama e queria e quer e deseja revelar coisas maravilhosas. Tomara que seja uma experiência de muita expansão de consciência. É isso que eu desejo para mim, é isso que eu desejo para vocês que estão nos acompanhando agora. Vida de Jesus. Perdão de Deus, conversão. Tomara que a gente consiga viver essa experiência e sermos transformados por esse ousado amor de Deus. Um ousado amor de Deus que não é apenas e nem é exclusivamente para mim, mas que é para todos e todas. Cantemos juntos e, na sequência, oremos. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tem sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Traz-nos para sombras, escalas montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas,
destrói as mentiras para me encontrar. Traz luz para sombras, escala as montanhas para me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras para me encontrar. Traz luz para sombras, escala as montanhas para me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras para me encontrar. Traz luz para sombras, escala as montanhas para me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras para me encontrar. Impressionante, infinito, ousado amor de Deus, oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecendo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. E foi curioso, e se vocês seguirem o texto, vão ver que depois dessa experiência, o pessoal na casa de Cornélio falou: Pedro, fica aqui com a gente alguns dias. E Pedro ficou ali. Em seguida, Pedro voltou para Jerusalém. E quando ele voltou para Jerusalém, a rádio peão, o boato já tinha corrido. Olha, Pedro ficou na casa de um gentil. Pedro ficou e trouxe a palavra, estabeleceu um vínculo de comunhão. E o Pedro olhou para os outros apóstolos, capítulo 11 de Atos, e disse: eu não tinha o que fazer. Eu tive que ficar, eu tive que continuar com eles, porque Deus estava neles. Deus veio até eles, como que eu ia rejeitá-los? Que experiência! Deus já estava neles. O Espírito Santo fez uma escolha de morar também com os gentios. E Pedro disse: eu não tinha uma outra opção que não batizá-los. Tomara que também, em vários momentos, a gente encontre Deus, expressões da graça de Deus a partir de pessoas que não sabíamos que estavam com Ele. Pessoas que já estavam em comunhão com Ele. Pessoas que já tinham a presença dEle, os sinais da graça dEle. Oremos. Senhor, graças te damos. Graças te damos porque o teu amor é ousado, é irresistível, é constrangedor, no melhor sentido da palavra. Obrigado por isso, obrigado por esse amor que nos alcança. Obrigado por essa escolha de morar aqui com a gente. Obrigado por isso. Obrigado pela presença. Obrigado, Senhor, pela presença. Obrigado por transformar os nossos corações. Obrigado por, através do teu Espírito, nos dar a possibilidade de expansão, de humanização. Obrigado por isso. Nos ajude a nós, cada um dos membros, amigos, parceiros do café, aqueles também que nos acompanham, que esse seja um ano de muita humanização da nossa fé. Tomara que esse seja um ano de bastante transformação dentro de nós. Segue conosco, Jesus. Nos transforma, Jesus. Nos transforma, Jesus. Amém.
Bom ter voltado aqui com vocês. Um abraço a todos que entraram ali depois, o Tiago de Lima, a Helena, o Tiago Prius e todos aqueles que estão com a gente, a Ju, o Adriano, o Lucas, Isa, a Denise, minha mulher ali mais uma vez. Que bom ter estado na companhia de vocês. Que Deus, em Cristo, vos abençoe. Desejo uma excelente semana a todos e na próxima semana celebraremos juntos a nossa ceia memorial. Na terça, retomamos o nosso encontro do Café Expresso Online, que é o nosso tempo de oração juntos, a partir das 20 horas, na terça-feira, e na sexta-noite, o Café Delas, um tempo de oração com as mulheres do café. Que o amor de Deus, a graça de Jesus e as consolações infindáveis, insondáveis e transformadoras do Espírito Santo sejam sobre todos nós, hoje, todos os dias e para todos sempre. Beijo no coração de vocês, beijo no coração da Pátia ali também. Tchau, tchau. Até semana que vem.